Bom, eita, desculpa. Bom, eu de forma intencional, eu coloquei os arquivos dessa forma, .zip. Por quê? Porque eu só consigo fazer o upload no meu site nesse formato. Em outro formato, ele não aceita, certo? Então, se eu for colocar Z01 lá no meu site, ele não vai aceitar fazer o upload. Diz que o arquivo não é aceitável. Então, no formato zip, ele aceita. Então, eu basicamente burlei o programa. Enganei meu site. Em vez de dizer que ele é Z01, eu alterei a extensão colocando .zip, .zip. Então, eu fiz isso de forma intencional, certo? Então, essa notificação vai aparecer para os demais também, tá? Eu vou só alterar esse inicial, né, que é o Z01, um deles, né? Então, ele vai ficar desta forma, branquinho. Ah, cara, você vai fazer agora, ele vai ficar, ele não está sendo reconhecido. Calma. Esse tipo de arquivo é reconhecido pelo zip, pelo WinRAR, tá? Ele é reconhecido pelo WinRAR, tá? Quando você vai dividir, por exemplo, esse programa ao todo ele tem quase 700 megas, certo? Para não ficar tão grande o upload, eu decidi dividir ele em 6, tá? Cada um deles tendo aí 102 megas, 100 megas, tá? De arquivo. Então, ele basicamente fez isso, dividiu em 7 arquivos de 100 megas, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa com o próximo item, tá? A gente vai aqui embaixo, selecionar ele, né? Alterar. Ó, aqui eu já aperto F2 direto, certo? Eu não preciso apertar o botão direito e renomear, mas você pode também fazer da mesma forma, tá? Clicar com o botão direito, renomear. Eu acho isso bem mais demorado, né? Que ele vai entender o arquivo e vai te dar o retorno. Já o F2 não, o F2 já é diretamente para você alterar o nome do arquivo, tá? Então, lembrando, deu mais aquela informação, ficou branquinho, tá tudo certo, tá? Lembrando que, Cássio, veio de forma aleatória, o 6 foi lá em cima, eu só vou excluir a letrinha, as letras que estiverem após a numeração, que são os dois dígitos, são os dois números, que é o que é o 06, 05, 04. O que tiver após, eu vou excluir tudo e vou dar Enter, certo? Vou clicar em sim, ó. Percebe que vou fazer o mesmo passo para os demais, beleza? Mesma notificação, F2, vou até o final, excluo até o número 4. Para cima, F2, pro lado, Z03, Enter, Enter, pronto, certo? Cássio, e esse último arquivo aqui? A gente também vai ter que renomear ele, tá? A gente vai tirar o zip e deixar só Adobe Acrobat. Vamos ver aqui. Desculpa, eu vou ter que deixar o .zip, tá? Que esse é o único arquivo que a gente vai excluir as letrinhas, tá? A gente vai excluir as letrinhas que estava entre. Deixa eu ver se dá pra fazer um Ctrl Z aqui. Ctrl Z novamente. Sim. Então, Ctrl Z é para desfazer toda a situação que você fez, tá? Por passo, tá? Por passo. Então, o que eu vou fazer? Excluir do o que tiver antes do ponto até o próprio dígito. Opa. Maiúsculo. Dá um Enter. Pronto. Certo? Vou clicar em sim. Ó. Vai perceber que ele vai excluir tudo e vou dar Enter. Certo? Vou clicar em sim. Sim. Então, lembrando que
Agora você vai clicar neste arquivo aqui, tá? Nesse que a gente reconhece que tem graficamente o zip, tá? Esses aqui estão divididos. Então o arquivo em RAR entende que esses arquivos aqui, que esse arquivo que a gente selecionar aqui, ele compreende a todos os outros, certo? Então a gente vai clicar em extrair para Adobe Acrobat. Ele vai criar um arquivo que se originou desses outros arquivos divididos, certo? A gente vai clicar dois cliques, tá? E agora é só clicar 2 vezes aqui, Adobe Acrobat DC, tá? Ele solicita que o que tiver, porque tipo assim, ele vai criar uma pasta na área de trabalho com este nome, tá? Ah, Cássio, mas por que ele vai fazer isso aí? Ele vai fazer uma outra extração que está dentro desse aplicativo, certo? Então eu vou clicar aqui em substituir, se caso eu tiver uma pasta chamada Adobe Acrobat na minha área de trabalho. Mas independente se eu tiver ou não, clicar em ignorar ou substituir, ele vai fazer a desinstalação lá naquela pasta, tá? Preparando os arquivos, esperar um pouquinho ele fazer a instalação, quer dizer, a descompactação do arquivo, que é dentro daquela pasta que a gente vai fazer a instalação do Adobe Acrobat, tá? Não necessariamente a gente precisa desligar a internet, antivírus, tá? A gente não precisa fazer nenhuma dessas desativar nenhuma dessas conectividades, tá? Nem análise de antivírus, a gente não precisa, tá? Tá livre de pragas virtuais, tá? Pode fazer a instalação tranquilamente, tá? A gente não vai desselecionar essa opção aqui, tá? Clicar em concluir, certo? Ah, Cássio, já terminou? Não, ainda não terminou. A gente vai para a área de trabalho. Ó, lembra que a gente fez a instalação e ele pediu para criar aquela pasta? Tá aqui a pasta, certo? Clicar dá 2 cliques, abrir. A gente vai em Adobe Acrobat novamente e aqui a gente vai iniciar a instalação. Clicar em sim, né? A gente vai selecionar a primeira opção de cima, usar avaliação ou assinatura e instalar. Ele vai fazer todo o procedimento, antes ele vai dar uma notificação e você vai clicar sim, tá? Só aguardar um pouquinho, pode demorar aí de acordo com o seu sistema operacional, o que você tem instalado, né? Foi direto. Tá copiando, gravando arquivos, atualizando registros. Vamos aguardar um pouquinho para fazer essa instalação. Só mais alguns segundos. Percebe que ele já criou o atalho no desktop.
certo? Aqui ele deu algumas informações, aviso de instalação, falhou devido a um erro, mas isso não vai impedir nada, é só clicar em concluir, tá? Não precisa clicar em executar agora, tá? Só clicar em concluir, beleza? Feito essa instalação, você vai abrir novamente o arquivo em que a gente fez a extração inicial, tá? Que eu coloquei todos eles dentro desse Adobe Acrobat, certo? Adobe Acrobat, Adobe Acrobat novamente, certo? A gente vai aqui em Crack novamente, dá um Ctrl C, tá? E vamos aqui clicar com o botão direito em cima do arquivo, abrir local do arquivo, certo? Ele vai direto para o seguinte endereço, que é o disco local C, né? Programas e arquivos, tá? Ah, mas aqui tá Programs and Files 86. É porque em alguns programas ainda são instalados em um arquivo chamado, que está em inglês, Program and Files, programas arquivos, né? Então alguns eles são instalados aqui, em outros eles ficam instalados no arquivos de programa, tá? Pra gente em português, tá? Arquivos de programas, desculpa, tá? É o mesmo, porque se você clicar aqui 2 vezes, ó, ele vai lá, mas ele vai pelo mesmo caminho, tá? Então, Adobe, deixa eu ver aqui, não sei de qual o caminho exato, ó. Aí Adobe Acrobat DC, Acrobat, certo? Lembra daquele arquivo que a gente copiou? Deixa eu fechar aqui. Aqui a gente vai copiar esse arquivo, botão direito ou então Ctrl C, que é para copiar. E dentro dessa pasta a gente vai dar um Ctrl V. Vai aparecer a seguinte informação: substituir o arquivo de destino do destino. Você vai clicar em cima e ele vai te dizer que acesso negado, certo? Porém, você tem que ter privilégios de administrador, você tem que estar com acesso de privilégio de administrador. Ou seja, se há um único usuário no seu computador, você é o administrador, tá? Se você não for o administrador, você vai ser obrigado a dar informações de uma conta de administração, tá? Ele vai pedir para você se logar, né? Vai aparecer um login, um login e senha, que é para você colocar na sua tela, né? Para você colocar as informações, para você prosseguir, né? Porque através dessas informações é que ele vai te dizer, pô, ele tem privilégio de administrador, então eu vou continuar, tá? Mas se caso você tem só um usuário no seu sistema operacional, ele vai passar numa boa. Só no fato de você clicar em continuar, ele já passa direto, tá? Continuar, ó, eu só tenho um usuário. Ele fez a instalação não. Basicamente uma instalação. Ele fez a inclusão desse arquivo ou alteração desse arquivo, né, lá dentro do programa, certo? A gente vai fechar aqui, basicamente terminou. Só iniciar o programa. Pronto. Está aqui, certo? O que vamos precisar fazer agora de imediato é fazer o bloqueio no firewall. Permitir o aplicativo. Não é isso.
configurações avançadas, tá? Ó, Firewall, tá? Windows Defender Firewall. Ele vem para essa tela. Configurações imediatas, regras de entrada, nova regra, tá? Aqui a gente vai deixar programas mesmo, tá? E aqui a gente vai informar que é um único aplicativo, tá? Se você deixar aqui todos os programas, ele vai fazer com que você não acesse nenhuma internet, que nenhum desses programas tem instalado no seu computador que se comunica com a internet. Isso vai afetar em que? No browser, tá? Você não vai conseguir acessar a internet até que você exclua essa regra, tá? Então, a gente vai clicar em este arquivo de programa, procurar. A gente pode também, lá na área de trabalho, já que ele está na área de trabalho, a gente selecionar ele. Deixa eu ver se ele está aqui. Adobe Acrobat. Deixa eu ver. Não, ele não encontra. Certo? Então a gente basicamente tem que ir até o programa. Certo? A gente vai aqui na área de trabalho, clica com o botão direito, abre o arquivo novamente. Certo? A gente vai clicar aqui nessa barra de localização, tá? Barra de endereço do Windows. Vai clicar aqui na configuração. Aqui em nome, a gente vai colar esse caminho. A gente vai clicar em abrir. Ele basicamente ele veio até a local que está instalado o Adobe Acrobat. A gente vai selecionar ele. Vai clicar em abrir e avançar. Ah, eu quero permitir a conexão. Não quero permitir a conexão. Eu quero que ele bloqueie a conexão. Então a gente vai clicar em bloquear a conexão, avançar. Certifique que todas essas opções estejam devidamente marcadas, tá? E aqui eu vou nomear que tipo de regra é essa. Bloqueio, block, Adobe. Eu dei Enter, tá? Após eu dei Enter, ele já vem pra cá, ó. Tá? Bloqueio Adobe, certo? Vou fazer a mesma coisa que na regra de saída. Nova regra, programa, tá? Este arquivo, este caminho de programa, ele já, como eu fiz já fiz um passo, o bloqueio de um programa anterior, né? Que não foi na regra de entrada, ele basicamente já me trouxe aqui para onde estava, né? Na pesquisa anterior, né? Então é só selecionar um arquivo, abrir, avançar, bloquear a conexão, avançar, todos marcados, avançar, nomear que tipo de regra eu fiz. Adobe. Até porque futuramente eu posso estar instalando um outro Adobe, né? E verificando, né, se eu vou ter acesso, eu vou deixar acesso à internet dele ou não, né? Isso aqui é para impedir que ele faça atualização, certo? Eu vou clicar em concluir Adobe, concluir configuração, certo? Aqui eu vou fechar. Aqui eu não preciso mais, aqui eu posso estar vendo aqui as informações, né? Futuramente, se eu quiser deixar que o Adobe tenha acesso à internet, né? Atualize o programa dele, eu posso estar vindo aqui e excluir, tá? Mesma coisa acontece para o outro. Aqui, né? Selecionar o bloqueio, né? A regra, clicar em excluir. Beleza? Feito isso, fechei tudo, abri, está totalmente funcional, tá? Ferramentas, editar PDF, selecionar um arquivo, documentos, deixa eu ver aqui que eu posso fazer,
teste PDF, abrir. Ele está fazendo a leitura. Adicionar texto. Pronto. Totalmente funcional. Certo? Adicionar a imagem. Tá? Então é isso. A instalação é basicamente essa. Está aí o bloqueio tem que ser feito, tá? Para que ele não possa atualizar. E se atualizar, ele vai acabar pedindo para você entrar com sua senha do Adobe, tá? Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Falou!